Um dos itens interessantes nesse ponto, nesses pilares, aí é a questão de embalagem, né? Que eu falei aquela hora. Antes da embalagem, que foi um termo que você utilizou recentemente na empresa, e a gente ficou pensando nisso, eu vi há pouco tempo um conteúdo do João Blanco, que era o diretor de marketing do McDonald's. Inclusive, um abraço para o João Blanco. Já tive a oportunidade de conhecer ele, e ele falou algo muito, muito interessante, que foi assim, abrir um McDonald's no shopping de luxo. Esqueci qual foi o shopping, ele falou do Rio de Janeiro, algum shopping. E aí, o McDonald's, ele não tem essa questão de preço assim. Você tem que ter um preço em um McDonald's, no outro também você pode mudar o preço do lanche, por exemplo. Nesse shopping, você botaria qual preço? Teoricamente, é um shopping de poder aquisitivo muito alto. Um shopping, assim, super caro, assim, super renomado. E todo mundo respondeu, cara, eu botaria um preço alto. O público lá é um público muito qualificado, no sentido de poder aquisitivo e tal. E no final ele falou, gente, mas quem consome o McDonald's nesse shopping não é o cara da Praia do Leblon ali, que mora em frente à praia. Não é. Normalmente são os colaboradores das empresas, são os lojistas e tal. Muito bem. E aí você tem essa questão de público, né? De preço também, porque antes você tem que entender quem é o seu público, por mais que a localidade às vezes pareça que tem um público mais adequado, às vezes quem vai consumir o seu serviço ou produto não é aquele público. Então o estudo do público ele é muito relevante nesse sentido, né? Entender isso, né, Bernardo? Assim, que público eu estou atendendo, independente da localidade onde eu estou. Né? Você pode estar numa localidade de alto poder aquisitivo. Porém, o seu público não é aquele. Não é aquele morador. Exatamente. Ou aquele usuário local. Pode ser, por exemplo, a classe trabalhadora que está ali. Exatamente. Né? Então, isso é importantíssimo. E aí, voltando à questão aqui da embalagem, né? Que você usou esse termo. E embalagem me parece algo de produto, né? Quando eu falo embalagem, eu lembro de um refrigerante, eu lembro de um produto mesmo, de mercado, algo do tipo. É algo tangível, né? Quando a gente fala de embalagem. E como é que se aplica? Primeiro explica um pouco esse conceito de embalagem, o que é e como é que se aplica na área da saúde, lembrando que é um serviço e não é tangível como um produto, né? Como é que funciona? Então, do ponto de vista de marketing, a gente tem que entender que embalagem é tudo aquilo que exterioriza um produto, tá? Que é visível aos olhos de quem compra ou usa esse produto. Perfeito. Muitas vezes a embalagem, ela agrega um alto valor ao produto. Né? Às vezes você está comprando, e eu já presenciei isso, você está num supermercado e você tem uma gôndola de vários tipos de desinfetante ou de sabão em pó, por exemplo. Você analisa o produto como? Olhando a embalagem. Levo esse. Você está olhando a embalagem porque você não tem condições de testar um desinfetante no meio do supermercado. Então, o que vai convencer você a comprar esse ou aquele produto, naquele momento, é a embalagem, tá? Então ele está ali olhando, ele está lendo o que está escrito na embalagem, as cores influenciam nisso, o formato influencia nisso. Então uma série de itens tangíveis nessa embalagem são capazes de ajudar na decisão desse comprador, tá? Na área médica isso não é diferente. Tá? Quando a gente fala de que a embalagem é tudo aquilo que exterioriza um produto, a gente está falando de tudo aquilo que as pessoas podem ver em você, médico, você psicólogo, você dentista, aquilo que traz confiança para ele. Eu vou colocar a seguinte situação aqui, tá? Assim, só pra gente pensar. Uma cliente, uma paciente, né, do sexo feminino foi a um ginecologista, por exemplo, né, foi fazer uma consulta. Então ela entra nessa sala do ginecologista e a sala é uma desordem. Ela percebe poeira nos móveis, ela percebe que o chão tá sujo. O médico tá com jaleco manchado. A hora que ela entra, ele sai e vai ao banheiro. Ele sai e ela não ouve nem a descarga nem a pia. Opa! Calma aí. Isso exteriorizou o produto que ela tá ali para consumir. O cara pode ser muito bom, ele pode ser um excelente médico, mas a perspectiva de embalagem aos olhos dela ficou muito negativa. Então a gente tem que entender que embalagem é tudo aquilo que tá aos olhos que grita aos olhos desse paciente. A iniciar com o primeiro contato com a clínica. Então, quando ele chega numa clínica, por exemplo, ou num consultório, a decoração atende às perspectivas dele, né? Se você tiver, por exemplo, numa localidade de alto poder aquisitivo, como a gente falou aquela hora, esse público valoriza muito a questão de decoração. E mesmo aqueles que não estão, tá? Ou seja, mesmo as clínicas populares, por exemplo, hoje já se preocupam muito com a questão de receptividade, de decoração, de
de acolhimento em que uma clínica pode dar a esse paciente. Quando ela chega para ser atendida, por exemplo, por uma recepcionista, a roupa que essa recepcionista está usando é parte da embalagem da clínica. No momento que ela entra no consultório, até o aspecto físico desse médico... A barba mal feita. A barba mal feita, as unhas mal feitas, a roupa suja, a roupa amarrotada, ou tipo de roupa. Esses dias me consultaram, né, um médico me consultou. Norivaldo, eu não sei se eu devo ou não usar gravata para fazer os meus atendimentos. O que você acha? Eu falei, use. Use, se você se sente bem com ela, né? E se isso agrega valor a você, ou seja, você passa mais seriedade, use, não há nada de errado nisso. Coloque o jaleco por cima. Ao invés de um blazer, você coloca um jaleco e gravata. É muito bem apresentável isso, tá? Não tem nada de errado se você não usar. Mas se você se sente bem e isso agrega valor aos olhos do seu paciente, o faça. Então, a embalagem ela é importante num primeiro contato do paciente com a sua clínica, com o seu consultório, e ela deve ser pensada e trabalhada de forma adequada.